portal do século ou o mais importante portal que passaremos nesta vida. Por que essa tamanha importância agora nessa sincronicidade de 2? É um portal secular, sem dúvida, é uma data que não é aleatória. Tu pretende fazer alguma coisa nesses dias, algum ritual, alguma meditação especial? O dia 20 de fevereiro, 21 e 22, datas muito especiais. Então, esse período de 31 dias é um período que eu acredito que nos últimos anos não tenha tido um período e um ciclo tão especial para quem está na busca da espiritualidade. Especial mesmo, tanto pela numerologia quanto pela astrologia. Realmente, quando a gente pega duas ciências milenares e olha a natureza e olha o que está acontecendo e as coisas se coincidem, bom, é um período realmente bem especial e bem diferenciado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje tenho o prazer de estar aqui com ele, o astrólogo e numerólogo Maurício Bacar Reckers. Maurício, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos falar de coisas muito especiais, bem como portais, e não qualquer portal, o portal secular de 22 de 2 de 2022. Mas o Maurício me disse assim, Pava, tem uma outra data aí, tão importante quanto ou mais no meio, que ninguém está comentando. E segundo a numerologia dela, nós vamos entender o porquê que ela é tão importante assim. E o Maurício vai falar muitas coisas interessantes para nós e também vamos ver a opinião dos mentores espirituais sobre estes portais, a abertura destes portais. O Maurício vai nos falar tudo também a partir da astrologia e da numerologia. Maurício, seja muito bem-vindo. Oi, Pava. Olá, pessoal. Muito obrigado por mais um convite aí, por mais um podcast. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre essas datas importantes, né, sobre esses portais. Nós já tivemos um esse ano, né, que foi dia 2 de fevereiro de 2022, e que inclusive tem um somatório importante e interessante para aqueles que já assistiram aqui os outros vídeos aqui no canal sobre numerologia e para aqueles que estão fazendo também o nosso curso. Dia 2 de 2 de 2022, se nós somarmos todos os algarismos, nós temos o número 10. Então esse portal, né, digamos, essa data já foi um marco, porque 10 na numerologia, né, para quem sabe, é só somar os dois algarismos e transformar o número composto no número simples. Nós temos o número 1. Só que agora, em breve, então, nós vamos ter aí muito importantes. Mas como o Pava falou também, na realidade são 3 datas. O dia 20 de fevereiro de 2022, o dia 22 de fevereiro de 2022, porém, no meio ali nós temos uma data que a gente vai comentar aqui nesse vídeo, que também ela é muito importante, porque ela tem um somatório bem diferente, bem especial, que é justamente o dia 21 de fevereiro de 2022. Então nós vamos falar dessa data aqui nesse vídeo e vamos deixar para o final para falar sobre um ciclo de 31 dias do ponto de vista da astrologia que, curiosamente e coincidentemente, começa no dia 20 de fevereiro de 2022. No final, então, nós vamos falar sobre esse ciclo bem importante também, que vai durar 31 dias exatos. Por falar nisso, Maurício, para todos que se interessam por numerologia, fica o convite para fazer o curso do Maurício Bacar de numerologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ainda estão saindo as últimas aulas, ainda vai sair neste mês, no mês que vem as últimas aulas ainda estão saindo. Né, os cursos mais completos de numerologia que existem disponíveis na internet. Faça o curso, vale muito a pena, e tu interage lá com o Maurício, conversa com ele e pode entender tudo a partir dos números. Isso que eu quero ver contigo, Maurício, antes da gente falar sobre as datas 22. Por que um dia onde simplesmente 22 está ali significa algo? E também o que significa o número 2 e se isso tem a ver com a data em questão? Essa questão da contagem das datas, dos números, esse é um mistério, mas ao mesmo tempo, aquilo que dizem todos os sábios do passado, nada é por acaso. Não é por acaso que hoje, por exemplo, né, nós estamos gravando esse vídeo nessa data específica, nesse horário específico. Se nós fôssemos contar as datas e o horário a partir do início da Terra, por exemplo, seriam bilhões de anos. Então, a humanidade, para se organizar, digamos assim, nos seus arquétipos mentais coletivos, começou a fazer uma contagem, então, desde a época de Cristo para cá. Então, como toda a humanidade, ou boa parcela da humanidade, está usando essas datas, esses horários, isso acaba criando uma egrégora, acaba criando uma força. E essa força, ela rege, digamos assim, a alma da humanidade. E todos nós somos parte, digamos assim, dessa grande alma. Então, essas datas,
Elas são portais? Sim. Essas datas são importantes? Sim. Mas como nós vamos deixar também bem claro nesse vídeo, né? O mais importante portal é o interno, mas nós vamos falar sobre isso também. Então, por que essas datas são tão importantes? O 2 de fevereiro de 2022, o 20 de fevereiro de 2022, o 22 de fevereiro de 2022. Coincidentemente, nós temos ali datas onde o número 2 aparece muito. Mas aí vem a pergunta, o que é o número 2? Basicamente, o número 2, ele é, na natureza, o número do feminino. Enquanto que o número 1, ele tende a apresentar uma energia mais masculina. Aqui não me refiro a homens e mulheres, obviamente que eu estou me referindo a uma energia da natureza, yang, ativa, yin, receptiva. Por excelência, o número 2 é um número yin, receptivo. E aí nós temos já uma chave importante para vivenciarmos essas datas com uma consciência um pouco mais profunda, ou seja, o 2 é receptividade. Mas receptividade ao quê? Como estamos aqui num canal de espiritualidade, são datas para sermos cada vez mais receptivos a essas energias espirituais que o nosso coração canaliza. Então a data, ela representa esse portal que na realidade é interno. Então é o nosso coração que vai, digamos assim, canalizar isso. Então basicamente o que é o número 2? Receptividade, feminino, a compreensão das polaridades. Nós estamos justamente aqui nessa experiência humana para compreender essas polaridades externas a nós, mas principalmente as polaridades internas. A nossa mente é polarizada, a nossa vida interior também tem os polos que se complementam. Ou seja, a experiência da dualidade, ela é tremendamente necessária para quê? Para que a gente possa compreender a unidade. Então, no primeiro momento, essas são as explicações básicas para a gente falar do que é o número 2. E o 2, então, tem a ver com essa, como falei, receptividade, tem a ver também com as relações humanas, porque o 1 é a nossa individualidade, o 2 são as relações. Então, é nesse ponto que a gente também tem que refletir, nessas datas, né? Mas tem mais coisas aqui que nós vamos trazer ainda para, digamos assim, passarmos essas datas um pouco mais conscientes. E Maurício, a gente falou e ia falar do portal secular, o portal do século, o mais importante portal que passaremos nesta vida. Por que essa tamanha importância agora nessa sincronicidade de 2? Como falamos até aqui, né, nada é por acaso. Então, se essa data apareceu para a humanidade, não é por acaso. E trago aqui uma outra reflexão também para essa energia do número 2. Então, nós temos aí uma data, né, o dia 20 de fevereiro de 22, ou dia 22 também. São duas datas em que só aparecem, né, o número 0, que é o número do divino, do absoluto, e ao mesmo tempo aparece o número 2. A minha reflexão como astrólogo, a minha reflexão como numerólogo é a seguinte: são momentos em que a gente pode, sem dúvida nenhuma, fazer uma conexão muito maior com o espírito da Terra. E por que eu estou falando isso? Para várias tradições, o planeta Terra, ele seria do signo, seria um planeta feminino, né? Então, o planeta Terra, a Mãe Terra, a grande natureza que nos cerca, teria uma característica mais feminina. Então, essas datas, elas não vêm por acaso para nós, para a humanidade, e a minha reflexão é essa. Até que ponto, em primeiro lugar, até que ponto nós estamos tendo uma atitude receptiva às energias do universo? E até que ponto nós estamos nos conectando com esse espírito do planeta? Porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece que nós estamos inseridos num ser vivo muito maior do que nós. E aqui, quando eu falo ser vivo, justamente, a concepção esotérica e ocultista é de que o nosso planeta e todos os astros seriam conscientes. Mas como a gente já falou várias vezes aqui no canal, né, a gente não pode comparar a consciência de um planeta à consciência de uma pedra, ou a consciência do Sol com a consciência humana. São coisas bem distintas. Mas todas são expressões da grande consciência, que a gente pode chamar aqui de Deus. Mas eu sempre evito de usar essa palavra, porque é uma palavra já bastante manchada nos últimos séculos. Mas eu trago essa reflexão. É um portal secular, sem dúvida, é uma data que não é aleatória, ela não vai se repetir, né? Então, eu faço essa reflexão. Conexão com o espírito da Mãe Terra.
E aí nós temos essas 3 datas importantes, dia 20, 21 e 22 de fevereiro de 2022. Mas como o Pava trouxe no início do vídeo, por que que o dia 21, no meio ali, ele é importante? Ah, Maurício, desculpe te interromper aí, nós Tranquilo. vamos falar sobre o dia 21 e porque ele é tão importante. Eu só queria ver contigo antes da gente perguntar para ti se tu pretende fazer alguma coisa nesses dias, algum ritual, alguma meditação especial para passar esse dia. Olha, eu já tenho uma prática diária de meditação já há muitos anos. Eu nem lembro quando que eu comecei, fazem muitos anos mesmo. Eu, honestamente, vou seguir com essa prática, mas vou buscar, como falei antes, me conectar um pouco mais com o que o espírito da Terra pede de mim. E eu acredito que essa é uma reflexão que todos nós e todos que estão assistindo aqui, né, podem fazer também. O que o planeta Terra quer de nós? O que a evolução da natureza está pedindo para nós? Em primeiríssimo lugar, a gente sabe que o que a natureza nos pede é que a gente possa evoluir. Esse é o principal pedido da Mãe Terra e da natureza como um todo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, quando a gente vai se tornando cada vez mais consciente, nós vamos também contribuindo de forma muito natural e ativa na evolução das coisas que nos cercam. Então, a minha reflexão que eu vou fazer particularmente nessas datas, e não só nessas 3 datas, né? Depois nós vamos falar de um ciclo de 31 dias que começa justamente dia 20 de fevereiro, é justamente se conectar melhor com essa natureza e pedir e perguntar como que eu posso contribuir para a evolução da Mãe Terra e como que eu posso contribuir com a evolução dos seres que me cercam. Então essa é uma reflexão que eu acho que é muito importante e que pode ser inserida nas práticas meditativas que cada um tenha, nas suas orações, enfim, nas suas reflexões. Eu vou, honestamente, fazer essa reflexão. Quando a gente fala em natureza, né, Maurício, a gente não pode esquecer também da nossa natureza interior, que chama o equilíbrio, que pede o equilíbrio, né? Então, eu acredito que também toda essa reflexão com a natureza, com o contato mais harmônico com a natureza, trazendo toda essa reflexão, porque a gente necessita do contato com a natureza, né? A gente necessita dessa energia da Mãe Terra, para o nosso equilíbrio, né? E estar em equilíbrio com a natureza do lado externo é estar em equilíbrio com a nossa natureza do lado interno. Então, equilibrar a nossa natureza e entrar na nossa natureza também nos traz a reflexão sobre quem nós somos neste meio, né? A nossa natureza, aonde que nós nos colocamos, onde que nós somos, quem realmente nós somos nisso tudo, né, Maurício? Sem dúvida. A ideia também dessas datas, o que pode contribuir também com isso que o Pava comentou, vamos pensar que o planeta Terra é um grande, vamos dizer assim, um grande recipiente. Inclusive, o recipiente ele é símbolo, digamos, da energia do número 2. E justamente nós estamos dentro desse recipiente. Só que como o Pava trouxe, em primeiro lugar, nós temos que harmonizar a nossa natureza interior, que está sempre na dualidade, que é natural, faz parte da evolução humana e da própria evolução do cosmos, mas também, no momento que a gente faz essa harmonia dentro, é natural que a gente possa se harmonizar com todos os seres. E como, por exemplo, os orientais, né, que, por exemplo, tem um cuidado muito mais natural, uma cortesia muito mais natural com todas as coisas, sejam objetos, sejam pequenos animais, as pessoas, os seres divinos. O oriental ele tem muito mais esse cuidado, essa cortesia com as coisas. Essa é uma reflexão não só para essas datas também, mas é uma reflexão para a vida toda e, claro, uma cortesia que também precisamos ter conosco mesmos. Né? Até que ponto nós estamos, por exemplo, com pensamentos autodestrutivos? Até que ponto nós estamos mantendo emoções e pensamentos de ódio contra nós mesmos? Então, a cortesia não é só também com os outros, ela é também conosco mesmos, com a nossa própria personalidade. Muito legal, Maurício. E sobre o dia 21, agora nós vamos falar então, né? E o dia 2 que nós já tivemos agora, dia 2/2 de 2022, ele também nos trouxe uma amostra desta energia? Sem dúvida. Dia 2 de fevereiro de 2022, se nós somarmos todos os algarismos, nós vamos ter o número 10. 1 mais 0, nós temos o número 1. Então ali já foi uma abertura numerológica que agora
dia 20 vai ter de novo o mesmo somatório, né? 20 de fevereiro de 2022, somando tudo, nós temos o número 10. 1 mais 0, 1. Então nós temos uma reabertura, digamos assim, porém uma reabertura bem especial e diferente, porque o dia seguinte, dia 21, se nós somarmos todos os algarismos, nós temos o número 11, que é um número mestre na numerologia, é um número de despertar, de iluminação, e curiosamente o número 11, se nós somarmos, ele dá 2. Então por isso que o dia 21, por mais que ele tenha o número 1 ali junto, nos algarismos, ele é um número, uma data bem especial. Ele tem um somatório mestre, 11, que somando nós temos o número 2. E o dia seguinte, que aí já é de novo um número expansivo, yang, de criatividade, que é o número 22 de fevereiro de 2022, nós vamos somar todos os algarismos, nós vamos chegar ao número 12. 1 mais 2, 3. Então essas 3 datas em sequência coincidem com o início de uma conjunção especial, olhando do ponto de vista da astrologia, que vai começar também dia 20 de fevereiro. Então, olhando do ponto de vista numerológico, dia 20 de fevereiro, 21 e 22, datas muito especiais. Olhando do ponto de vista astrológico, curiosamente, dia 20 de fevereiro até o dia 22 de março de 2022, vão ser 31 dias aqui, o Sol vai ficar em conjunção com Júpiter e com Netuno. Então, esse período de 31 dias é um período que eu acredito que nos últimos anos não tenha tido um período e um ciclo tão especial para quem está na busca da espiritualidade. 20 de fevereiro de 2022 até 22 de março de 2022. 31 dias, como eu falei, abre o portal numerológico dia 20, que na realidade já dia 2 de fevereiro já começou, né? Mas dia 20 agora nós temos a reabertura. E aí, astrologicamente, nós temos essa conjunção de Sol, Júpiter e Netuno, que nós já comentamos aqui num outro vídeo também, fizemos uma breve menção. Mas basicamente só para trazer de novo aqui. Quando o Sol se conecta com Júpiter e Netuno, Júpiter ele é o planeta que representa, o astro que representa a expansão de consciência, a tomada de consciência. E Netuno, essa conexão com as coisas mais místicas, sutis, o contato com outros seres, o contato com o plano astral. Então nós temos aí 31 dias realmente muito especiais, em que, claro, o que vai acontecer? Bom, a resposta é, os astros, eles não dizem o que vai acontecer. Os astros, eles só ativam o karma de cada pessoa, o karma de cada família, de cada relação, de cada cidade, de cada estado e de cada país e, obviamente, da humanidade. Então, os astros, eles só ativam o karma. Se nós estamos andando na linha com o Senhor do Karma, é um ciclo de 31 dias de muita expansão, de em contato com o inconsciente, de contato, como eu falei, com outros seres também, que não são aqui visíveis, vamos dizer assim. Agora, numa via negativa, a gente pode cair na dispersão, na distração, no auto-engano. Então, tudo vai depender de como nós estamos alinhados com as energias dos astros e dos números. Então, isso é bem importante também da gente considerar. Uau, Maurício, sem dúvida vai ser uma data e um momento muito especial mesmo, tanto pela numerologia quanto pela astrologia, né? Isso foi uma outra sincronicidade, né? Tu costuma perceber sincronicidades entre a numerologia e a astrologia? Olha, honestamente, não é tão comum. Até fazendo a própria análise, quando às vezes eu faço a análise das pessoas, né, os meus clientes, quando eu analiso sempre o mapa numerológico e o mapa astrológico juntos, eu sempre pego os dois juntos para analisar. E é um pouquinho raro, assim, de perceber, por exemplo, essas sincronicidades. É muito natural que o mapa astral ele traz alguns elementos e o mapa numerológico ele vai trazer outros elementos complementares. Então, olhando agora essa data, esse mês, né, fevereiro e até 22 de março, o que dá para perceber? Realmente, quando a gente pega duas ciências milenares e olha a natureza e olha o que está acontecendo e as coisas se coincidem, bom, é um período realmente bem especial e bem diferenciado. Uau, sem dúvida. Que legal, Maurício. A gente perguntou até para os mentores, numa live, alguns vídeos atrás, sobre o portal de 22/2 de 2022, né?
E os mentores falaram que o tempo é uma coisa bastante relativa para nós, né? E que todas as energias já estão disponíveis para nós a todo momento, para quem acessar, para quem entrar nesse nível de energia, para quem conseguir acessar esta vibração. E isso é verdade, a gente pode acessar, todas as energias do universo estão chegando a nós a todo momento, dos mestres ascensos, até mesmo do fundo das furnas, dos umbrais, todas as energias estão disponíveis a todo momento para nós aqui na humanidade. Mas é claro que em momentos como estes, né, nós, como humanidade, estaremos nesta sintonia. Estaremos sintonizados neste portal, estaremos sintonizando nesta energia. E como tu falaste, né, em âmbito mundial, a gente se sincroniza por estes números, por estas datas. Então nós, como humanidade, entramos nesta energia auxiliada, propiciada pela numerologia e pelos astros, né? Então, sem dúvida, é um momento muito especial. Tem uma frase que eu gosto muito, né, para digamos assim, sintetizar o que vai ser esse ciclo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, a primeira vez que eu li me tocou muito, que é uma frase de Sófocles. Ele nasceu quase por volta de 500 a.C., e ele disse o seguinte: o céu, ele nunca ajuda aquele que não se mexer. Então, assim, esses portais são portais? Sim. Porém, nós temos que ter a nossa atitude, nós temos que também deixar que essas energias atravessem, digamos assim, a nossa essência e que essas energias fluam de forma natural. Então, nós temos que cuidar justamente com isso, com essa superstição de só depender do portal, de uma sincronicidade numerológica ou astrológica. Porque, como comentamos antes, o verdadeiro portal, o verdadeiro canal das energias do cosmos é o nosso coração. Os egípcios falavam isso, né? Os egípcios falavam que a sede da nossa consciência seria o coração. É por onde atravessam as energias espirituais, por onde se expressam as energias espirituais. E o curioso é que a Helena Petrovna Blavatsky, no século XIX, dizia, né, que o nosso coração teria uma estrutura eletromagnética e molecular muito semelhante à estrutura do Sol. E só mais uma curiosidade aqui. Uma curiosidade que eu também aprendi de um médico. Ele disse que o coração, ele é o único órgão que não pode ser atacado pelo câncer. Então aí fica uma chave também para nós, uma chave de anatomia humana, bem importante, para a gente fazer essas conexões aí com esses temas espiritualistas aqui que a gente abordou nesse vídeo de hoje. Uau, Maurício. Pessoal, deixem suas perguntas para o Maurício aqui embaixo. Eu sei que o Maurício sempre lê e responde dentro do possível, mas ele responde muitas perguntas. Então, deixe suas perguntas para ele sobre o dia 22, sobre outras questões. Dê uma conferida também no curso de numerologia, tu que se interessa por isso e quer saber como o universo funciona através das sincronicidades, dos números, porque diz tanto, tanto, tanto sobre nós. Maurício, me desculpe, mas eu estou acreditando mais nos números do que na astrologia, ultimamente. Então, eu agradeço muito a tua presença aqui, Maurício. É sempre uma luz, é sempre um sol a nos iluminar os nossos conhecimentos. Maurício, muito obrigado. Agradeço mais uma vez, Pava, e sigamos juntos aí na busca da verdade. É verdade. Pessoal, um bom 21, 22, 20, um bom todos os dias para vocês em fevereiro, em março, em todos os anos. Eu agradeço muito a tua presença, a tua participação. Compartilhe o vídeo que você gostar e aperte esse botãozão aqui para se inscrever no canal, que quer te trazer novidades e coisas boas todos os dias, tá bom, pessoal? Fiquem em paz. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!